not. Yes. Can I ask you a question? Are you medically qualified? I've had a major heart attack. I've been told by my doctor that I'm not supposed to go back to work yet. I'm afraid you must continue to look for work, or your benefit payments will be frozen. There must be some mistake. If you've been deemed fit for work, your only option is job seekers allowance. Well, I want to appeal. You have to apply online, sir. I was a carpenter. I've never been anywhere near a computer. So you need to run the mouse up the screen. No. Not now. No, not like that. I'm just going round in circles. I'm going to have to ask you to explain leave. to you a situation and you don't care. I've got about 12 quid in my purse. Do you know what? You've created a scene, all right? Jesus Christ! To do? Who's first in this queue? I am. Do you mind if this young lass signs on first? No, you carry on. This isn't your concern. I want you to get out as well. It's a monumental farce, isn't it? Looking for non-existent jobs. And all it does is humiliate me. You've done nothing to be ashamed of. You're alone with 2 kids. You've done amazing. I've seen it before. Good people on the street. You could lose everything. Well, I'm not going to give up. When you lose your self-respect, you're done for. Boa noite a todos. Meu nome é Caroline Serafim, aluna do 3º semestre do curso de Direito da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, aqui do campo de Três Lagoas. Bom, hoje iremos debater sobre o filme Eu, Daniel Blake, um poderoso drama social que relata a luta de um homem contra a burocracia e as falhas do sistema de assistência social britânico. Daniel Blake, um carpinteiro de meia idade, sofre um infarto e é aconselhado pelos médicos a não trabalhar. No entanto, ao tentar obter o auxílio governamental ao qual ele tem direito, ele se depara com um labirinto de processos burocráticos, atrasos e injustiças que o deixam em uma situação desesperadora. Essa narrativa ressoa profundamente com a realidade enfrentada por muitas pessoas no Brasil, que aguardam a concessão do auxílio por invalidez do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. Assim como Daniel Blake, esses indivíduos encontram-se em uma posição de extrema vulnerabilidade, enquanto esperam pela análise e aprovação de seus pedidos. Bom, para além dos nossos colegas acadêmicos, hoje a gente está contando com a presença do advogado Bruno Vieira. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a sua participação, que será de suma importância para o debate. Peço que o senhor se apresente e faça algumas considerações iniciais. Pois não. Antes do mais, boa noite. É uma honra estar aqui, né? Um presente que meu amigo, o professor César, me deu, inesperadamente, muito grato, né? Eu e César estudamos juntos e moramos juntos em República, lá nos anos 90, né, na Universidade Estadual Paulista de Franca. Tenho muitas, não que eu tenho muitas, mas as boas memórias que eu tenho daquele período, onde eu cresci muito, grande parte delas se deve à minha convivência com o César. Então, para mim, é uma honra. Não podia receber o presente melhor, meu aniversário foi essa semana, estou com 47 anos recém-completos, né, e estou aqui lisonjeado de certa forma, voltar ao contato com a academia, né, da qual eu me distanciei, uma vez formado, já entrei no mercado de trabalho, já, se houver espaço aqui, eu conto um pouquinho da minha história, mas voltar, assim, de uma maneira tão linda, né, podendo aqui compartilhar um pouquinho da minha experiência, da minha visão de mundo com vocês, estudantes. Bom, é a gente que tem a honra, professor. Agora a Fernanda vai fazer a primeira pergunta, tá? Oi, boa noite. Meu nome é Fernanda Barbosa. Eu sou estudante da Faculdade de Direito da UFMS, daqui de Três Lagoas. Eu estou no 3º semestre. Doutor, minha pergunta será: como a evolução da legislação social no Brasil se compara com a experiência que o Daniel Blake teve no filme? Considerando não só a situação dramática que foi retratada, mas também a perda constante de direitos no Brasil. Muito boa pergunta, Fernanda, né? Como comparar
a experiência, né? Eu diria que todos somos Daniel Blake, né? Todos estamos sujeitos a isso, né? O pessoal da geração da minha para mais velho, por conta dos problemas retratados no filme, e o pessoal da geração de vocês, e os mais novos, por conta da promessa de falência, né, do sistema, né? Bom, eu acho que esse filme, ele traz uma situação que acontece em todo o planeta, né? Nós estamos submetidos hoje a um regime de uma organização social que é comum cada vez mais as pessoas são parecidas nos vários lugares do planeta, né? É preciso fazer aqui um breve histórico, que eu me preparei para isso, da realidade da Seguridade Social. Como nasceu, por que nasceu. É muito emblemático que esse filme tenha sido feito na Inglaterra, na poderosa Inglaterra, né, um império onde o sol nunca se põe, né? E o que acontece é o seguinte, né? Lá no começo, até onde eu fui buscar, né, isso tudo começou, ou o primeiro registro que se tem notícia, até onde eu achei, começa lá na Grécia Antiga ou até no Império Romano, né, como uma espécie de proteção dos militares, né? A classe militar era muito importante para manter ali aquele esquema de aquela organização que havia na Roma Antiga, e os militares tinham ali alguma espécie de seguridade, vamos dizer assim, alguma contribuição, né? Mas só dos próprios militares, não tinha Estado, nada, patrão, essa coisa mais nova, né? Mas eles se ajudavam entre eles ali para que fosse relevante, interessante você ser militar, né? A história evolui, nós vamos chegar na Idade Média, nas corporações de ofício, né? Aquelas ordens de trabalho, onde o mestre passava para os demais ali a profissão, até que ele pudesse criar sua própria ordem e tal, e ali havia uma espécie de caixinha, assim mesmo, para que eles pudessem ter o seu funeral, porque naquela visão extremamente religiosa ali da época, era muito importante você ter o funeral assegurado, então eles contribuíam entre eles ali nas corporações de ofício, tá? E aí, evoluindo bastante, eu chegar ao ponto que interessa, que é o seguinte: houve a experiência das navegações, e aí já entra a Inglaterra, houve a necessidade de se criar uma proteção para atividade de navegação, os seguros marítimos, né? E uma proteção e um incentivo para os marinheiros, né? Porque existia a promessa de você ficar rico, de você sair lá do campo e coisa e tal, mas era muito arriscada aquela profissão naquela época. E aí começou lá na Inglaterra, eu não vou saber pronunciar em inglês aqui, mas a lei dos pobres, lá da época da Rainha Elizabeth I, que era uma espécie de incentivo aos marinheiros e, ao mesmo tempo, uma espécie de amortecedor ali, de alguma tensão social criada pela migração dos camponeses, né, para as cidades, para a atividade de navegação. Então, de certa forma, né, a Inglaterra começou aí com essa questão de você proteger, né, era a rainha na época, né, nós vamos entender o Estado, né, como uma maneira de você organizar ali a produção. O tempo avançou, a Revolução Francesa, a saúde entrou como princípio basilar ali, né, dos direitos do homem e do cidadão. O tempo vai avançando e aí nós vamos chegar no final do século XIX, nós vamos chegar na Alemanha, né, de Otto von Bismarck, né, quando essa questão da proteção à saúde, à velhice e tudo mais, ela surgiu como uma necessidade e um contraponto para se conter a tensão provocada pelo comunismo, que prometia ganhar a Europa, acabou chegando ali na Rússia um pouco tempo depois, mas foi um primeiro momento ali de você conter, né, aquela necessidade premente, né, dos trabalhadores completamente sem proteção numa fase da vida, né, ou numa situação de doença, de acidente. Então, qual foi a novidade, né, dessa legislação alemã? Foi você criar o status desses direitos, esses proto-direitos sociais, né, da saúde e tudo mais, com status constitucional, de modo que toda a pirâmide, né, ia começar a ter que se referir a essa situação, né? Aí você tem a Alemanha, você tem o México, primeira Constituição onde consta ali não chamava ainda Previdência, mas a aposentadoria estava prevista, veio a própria União Soviética depois, né, e aí isso se tornou algo, um direito, né, positivado.
Vamos trazer para o Brasil, então, agora nessa época, né? Até onde meu conhecimento alcança. As primeiras experiências de proteção nesse sentido se deram no Império, com os funcionários públicos. Então, você tinha ali as ferrovias e a imprensa. Na época do Império, eles tinham lá, esses funcionários, eles tinham um sistema de proteção, ainda embrionário, mas perto do sistema complexo que nós temos hoje, mas começou assim a funcionar. Nós vamos chegar nos anos 30, na era Vargas. Eu acho, César, professor César, que merece, Getúlio Vargas é uma figura que merece um filme, uma sessão aqui só para ele, né? Na minha opinião, né? De tão preconceitos à parte, de tão relevante que foi essa figura em termos de um projeto de nação para o Brasil, né? Acho que depois dele, que você tem uma sequência de grupos ali procurando o poder, e os projetos não se concretizam e tal, e ele conseguiu estabelecer bases, né? Ele conseguiu trazer o Brasil de um país agrícola, né? Um país com uma economia calcada na produção rural, né? Café, aquelas coisas, para o mundo industrializado, para o mundo urbanizado, né? Ele fez isso como um projeto, né? E, de certa forma, então, essa proteção trabalhista e previdenciária, né, se estabeleceu de uma maneira um pouquinho ainda desorganizada e muito inchada nos anos Vargas, né? Não vou me lembrar agora o IAPP, o nome dos institutos, também não vem ao caso, né? Mas ali começou, né, o Estado brasileiro, né, a proteger, então, os trabalhadores de maneira bagunçada, porque cada profissão tinha o seu piso, cada profissão tinha o seu sistema, né? E só ao longo do tempo, e acho que isso vai ser o tópico de uma outra abordagem, mas que a coisa foi se organizando. Mas o paralelo da experiência do Daniel Blake com a do seu José da Silva, aqui no Brasil, é isso, né? Imagina um trabalhador braçal, que era o caso do Blake, um bom homem, né? Respeitado ali pelos vizinhos, né? Se você for adentrar o filme, eu fiquei vendo vários YouTube comentários sobre o filme, eu me apaixonei por esse filme, né? Tem gente que fez até paralelo da figura do Blake com Jesus, porque ele cria lá o móvel de peixinhos de madeira, quer dizer, né? E aquele cara que carrega aquela cruz e ajuda os outros, né? E tal. Esse filme tem muitas camadas, né? Ele pode ser interpretado de várias formas, mas o que é em comum é isso, né? Então, o seu José da Silva vai aqui no Poupa Tempo, aqui em São Paulo, né? E aquela estrutura toda, né? Ele chega no final da vida uma série de regulamentos para ele se encaixar, de documentos para ele preencher. O filme toca a questão do analfabetismo digital, né? Eu não estou muito longe dele, eu sou, fazendo uma brincadeira aqui, aproveitando o tempo, eu sou um semi-analfabeto funcional digital, né? Eu sou da geração do videogame, os primeiros videogames, eu jogava videogame e tal. Os videogames que meu filho joga hoje, eu não consigo, porque ele tem 2 botões direcionais. Então o bonequinho ele vai para frente e para trás, mas ele também olha ao redor, assim. Eu já me perdi, meu cérebro não alcança, né? Se eu, graduado, advogado, né, não consigo jogar um videogame, que dirá o senhor José da Silva, o marceneiro, o seu Daniel Blake, para mexer com o mouse, para acessar formulário, né? É uma covardia isso, né? Essa coisa de você jogar a responsabilidade para o cidadão, né? É a mesma lógica, eu não sei se eu estou extrapolando aqui, Fernanda, o tema da sua pergunta, mas é a mesma lógica que as empresas hoje tratam os seus consumidores, né? Quem teve experiência com telemarketing. Outro dia eu fui comprar um ingresso para uma palestra num aplicativo X, meu Deus, fiquei 1h30, né? Isso, repito, né? Tenho aqui um mínimo de compreensão das coisas. Não consigo, o negócio é feito para você não conseguir, para você, né, e tal. E esse filme trata de outra coisa, que exatamente o que acontece aqui no Brasil, no mundo, e de novo, é muito emblemático o que se passa na Inglaterra. A transformação do súdito do Estado, do cidadão, né, porque ele fala lá, ele picha na parede lá e fala na carta que é lida no funeral, desculpe aqui o spoiler, acho que todo mundo já viu o filme, e a ideia é debater a filosofia por trás e não a historinha, né? Quando é lida a carta dele, né, que virou uma carta testamento, ele acaba falando assim, eu sou um cidadão, nem mais nem menos, né? E o pior é que é o seguinte, desculpe, senhor Daniel Blake, o senhor está errado, né? O senhor não é um cidadão, o senhor é um cliente, o senhor é um potencial consumidor. Esse é o drama do filme,
Esse eu acho que é daí que parte toda a discussão, né? Que assim, para que o sistema é montado? Com que finalidade? Né? Fala-se muito aqui no Brasil na rombo da Previdência, né? O déficit da Previdência. Tá, mas claro que vai ter um déficit. Né? Você tem um sistema, né, montado para dificultar o acesso, ou seja, as pessoas não vão conseguir exercer os seus direitos, e parece que não é só no Brasil, parece que na Inglaterra também. Eu tive um certo conforto, certa crueldade de falar isso, um certo conforto, saber que os ingleses também sofrem como nós. Né? Primeiro. Segundo, é óbvio que você vai ter um déficit, que você vai ter um rombo, se você tem todo um estímulo para a previdência privada, que é vendida em instituições financeiras, se você tem todo um estímulo, e aí eu posso debater aqui a noite toda com vocês, ao desrespeito à legislação trabalhista, que foi feita justamente na época do Vargas, lá para amortecer a tensão social de uma maneira muito inteligente, muito humana, muito eficaz, né? E você hoje tem um estímulo que vem do próprio Poder Judiciário. Nós vamos avançar isso aqui, com relação à flexibilização e o desprestígio da proteção trabalhista, porque o trabalhista e o previdenciário são ligados. Né? Então, quando você tem todo mundo aí no PJ, autônomo, né, o empresário, entre aspas, né, o filme fala, o rapaz, o menino lá, o vizinho dele, que começou a importar tênis da China, né, você vê a cabeça, né? Então, o jovem, e aí está falando com a geração de vocês, para que o cara vai se submeter a um emprego, um salarinho ali, que muitas vezes não remunera o trabalho dele mesmo, né? Cheio de vicissitudes, cheio de sacrifícios, para chegar no final da vida, 40 anos depois, e não conseguir ter um mísero seguro-desemprego. Isso acontece aqui no Brasil. Né? Hoje, se você abre um CNPJ por qualquer motivo, mas você é um funcionário, quando você vai pegar o seguro-desemprego na sua demissão, pode ser que você não consiga, por causa do CNPJ aberto. Né? Ao Estado querendo que você não acesse, entendeu? Botando barreiras e dificuldades. Então, assim, o paralelo, né? O paralelo é assim, nós estamos num barco, né? Que ou ele está furado e a água vai invadir e a gente precisa fazer alguma coisa, ou ele está no rumo errado e a gente precisa corrigir. Eu entendo a questão da necessidade de você enxugar, de você produzir, de você ter lucro, você como empresário, você como dirigente ali da nação. Eu entendo tudo isso. O problema é que as pessoas não vão deixar de existir por causa da planilha de Excel. O César, a Larissa, o Bruno, não vão deixar de ter que comer 3 vezes por dia, de ter que criar os seus filhos, porque a necessidade e a produção, e hoje tudo é contado, vocês sabem disso, né? As grandes empresas têm toda aquela, né? Tudo bem, é um avanço da tecnologia, mas, gente, o pessoal as pessoas não vão deixar de existir. Entendeu? Então, esse é o grande paralelo, né? Para que o menino que está importando tênis da China vai se submeter a uma vida de carpinteiro? Daniel Blake, a figura, é uma pessoa extraordinária, faz tudo, seria um excelente marido de aluguel, né? Que aí as pessoas mais maldosas vão falar, por que ele não foi trabalhar de marido de aluguel? Por que ele ficou... Né? Também ele queria se encostar, né? É possível que se faça essa crítica, o que é uma covardia. Né? Mas ele tem tanta coisa, e aí no fim ele não consegue inspirar o jovem. O jovem não quer ser como ele, Deus me livre. Né? Ter uma vida de trabalhador braçal, para no fim ficar viúvo, sem filho, sem benefícios, dependendo de favor, como se fosse um ninguém, né? Um cara com tanta capacidade de trabalho, né? Que aconteceu, ele se tornou ali um paciente cardíaco. Acontece, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Né? A gente tem que ter esse sistema. Enfim, espero ter respondido sua pergunta, né? Eu acho que o problema é esse, né? As críticas que a Previdência Social sofre, elas não se sustentam, né? Sem entrar no viés político, embora que seja impossível, mas tentando não entrar, no governo anterior, houve uma proposta de reforma muito mais agressiva do que acabou sendo efetivada, né? E um deles era privatizar ou converter ali a Previdência num sistema de capitalização. Né? Essa experiência não deu certo. Nos poucos países que foi implantado, não deu certo. O que o pessoal quer? Entendeu? Quer o quê? Quer monetizar, né? Quer ganhar onde puder. Hoje, eu repito, falei há pouco, falo de novo. Hoje você tem um estímulo entre pessoas esclarecidas em procurar previdência privada, do banco X, Y, né? E não fomentar a Seguridade Social. É um problema, né, pessoal? Acho que eu vou finalizar aqui, Fernanda, né? Dizendo assim, qual o paralelo do Daniel Blake com o José da Silva? Assim, coitado, ele acreditou numa ilusão, né? Ele acreditou que ele estava protegido, garantido, porque o trabalho o garantiria, né? Porque a sua
a sua ética, a sua capacidade, isso garantiria. E ele não está servindo de exemplo para gerações mais novas. É uma pontada que o filme dá na gente, entre várias, né? Mas é essa, entendeu? Então, fica aquela sensação assim de salve quem puder, entendeu? Eu não tenho com quem contar, eu vou me virar. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Isso pode levar a uma situação de instabilidade, né? Por muitas distrações que sejam colocadas hoje, né, para a nova geração, né? Nós estamos falando aqui com uma geração que de 2016 para cá vive no mundo virtual, vive entendeu? E às vezes isso serve como uma perda de foco da realidade, né? Mas a realidade vai chegar, né? Daqui a pouco vocês vão estar no mercado de trabalho, daqui a pouco você... E aí, como é que a gente faz, né? Então, lamento pelo Sr. José da Silva, lamento pelo Daniel Blake, né? Que fique o sacrifício dele como um aviso, né? De que para funcionar sim, dá para funcionar sim, né? Nós precisamos ter essa mentalidade afiada. Eu vou só estender um pouquinho mais, uma coisa que eu queria falar. Esse filme, ele pode ser uma faca de dois gumes na mão de intérpretes mal intencionados, né? Ele é uma crítica social, foi feito pelo Ken Loach, lá o diretor, para criticar o Tony Blair, foi pesquisar a história. Ele representa o socialismo realista no cinema e tudo isso, mas ele pode ser usado pelo outro lado, né? Como aconteceu aqui no Brasil com o filme Tropa de Elite, por exemplo, né? O Tropa de Elite, lá do Padilha e do Wagner Moura, era para ser uma crítica à corrupção, ao estado de coisas e tudo mais. E, no fim, ele acabou se tornando um panfleto pró-milícias paralelas e coisas assim. Então, é preciso ter cuidado, porque o personagem Daniel Blake, lá no começo, e até quando a coisa começa a ficar muito séria, né, mas até então, ele tratava de modo grosseiro o funcionário, tudo bem, ele não era tratado também da maneira mais adequada, mas ele era um cara que não acreditava na instituição. Ele é o self-made man, é o cara que resolve tudo do meu jeito, né? Não preciso disso. Lógico que precisa. As coisas não existem à toa, né? Então, é isso, né? Daniel Blake poderia estar no Brasil, né? Queria dar no mesmo. Talvez aqui fosse até pior, né? Aqui você tem situações mais agressivas ainda de exposição à fome, né? Que foi um ponto que me tocou no filme, me fez chorar, aquele ponto da menina lá no banco de alimentos, né? Foi as lágrimas, muito mais do que na morte do personagem. Aqui no Brasil é um equilíbrio muitíssimo mais delicado do que na Inglaterra, né? De exposição. Aqui no Brasil você tem um corte social que é racial, né? Então choca um pouco quando você vê lá no filme a moça branca, não lembro se tinha olhos claros ou não, a Kate, trabalhando de doméstica, né? De faxineira, de tendo que fazer tal coisa. Fica, nossa, mas ela, faxineira, fica uma coisa assim, porque no Brasil a coisa é pior ainda, porque nós somos a periferia do sistema, né? Então, a evolução da legislação social, respondendo então, finalmente, né, a sua pergunta, ela se compara na medida em que evoluiu muito, bagunçou muito, né? E no fim isso serve como mote, como justificativa para dizer que não tem que ter uma proteção, né? Hoje, depois da reforma da Previdência, a gente tem... Eu sou especialista trabalhista, não tanto previdenciário, mas hoje, até onde eu sei, você tem um sistema de previdência geral, você tem o Estatuto dos Servidores Públicos, o Estatuto se subdivide nos 3 níveis, federal, municipal, estadual, você tem os militares, né? E aí o problema dessa confusão toda é que você gera algum privilégio, você gera algum argumento de que não tem como sustentar, entendeu? Esse negócio mais respeitado, né? A Previdência Social e a legislação trabalhista, elas precisam de respeito, né? Elas precisam ser entendidas como conquistas históricas, né? Teve gente que morreu, e não foi só o Daniel Blake, né? Como consumidor ali, gente que verteu sangue para que nós tivéssemos hoje essa possibilidade de ter uma vida um pouquinho menos dura, né? E eu percebo hoje um estímulo assim sabe, quase um niilismo, assim, no sentido de, tanto faz, não precisa e tal. Então, a gente precisa romper algum preconceito, manter o foco, identificar os inimigos da CLT, os inimigos da Previdência Social, qual é o interesse deles, né? E pensar sempre no Daniel Blake. Pode ser uma de vocês, pode ser eu, né? Eu contar rapidamente um pouquinho da minha experiência, né? A coisa de 2 anos, minha esposa Adriana está assistindo aqui o palestra, acabei de ver aqui, estou emocionado, né? Companhia da minha querida esposa. Há quase 2 anos, eu que sempre fui saudável, o César Tavares sabe que eu
eu competia como nadador pela faculdade, né? Sempre eu tive um cálculo renal e, para fazer curta, uma história que pode ser longa, eu fui internado e tive uma infecção generalizada. E quase que eu não estou aqui para contar a história para vocês. Eu sempre fui saudável com uma pedrinha de 3 milímetros, a primeira da minha vida, no rim. Quase que eu não volto. E se fosse o Daniel Blake, que não tem condição de ter um convênio médico, não pode pagar um hospital, não tem uma esposa para botar no carro e levar no hospital, como é que fica? Entendeu? Então, eu acho que a empatia tem que ser a nossa bússola, né? A gente entende as vicissitudes, as necessidades do mercado de trabalho, a gente entende a organização da sociedade, entende tudo, né? Mas, sem a solidariedade que é exposta a todo momento no filme, nós não vamos construir nada, nós não vamos chegar a lugar nenhum, a gente vai ficar dando volta, a história vai ficar, sabe, se repetindo assim num ciclo ilógico, e essa é a minha opinião, né? Muita evolução, muita reforma, muita confusão para não resolver o problema, que originou, inclusive, a necessidade de existirem esses institutos. Ok, Fernanda? Eu achei muito importante essa questão que o senhor trouxe, né, da contextualização histórica e tudo mais, e realmente acho que o filme ele retrata uma crítica muito realista, principalmente o que acontece aqui no Brasil, né, que é um descaso muito grande. Mas obrigada pela resposta, e agora eu passo... Eu quero comentar uma coisa. Então, professor, na verdade não destoa muito da realidade mesmo, não. Nesse momento eu estou passando, né, exatamente assim, parecido com a minha namorada. Ela era a única fonte de renda aqui em casa, né? E faz 43 dias que a gente está esperando, né, uma resposta do INSS. E até agora nada. E assim, é muito preocupante, sabe? Porque precisando de fraldas, de remédios. E não tem o que fazer, né? Se ela era a única fonte de renda, eu tenho que estudar, fazer minhas coisas e cuidar dela no momento. Ai, sei lá, me assusta, sabe? Tem um dia que eu fico pensando, meu Deus, se a gente não depender da bondade de outras pessoas, a gente não vai ter nem o que comer, sabe? Então tá sendo uma loucura. Pois é. Obrigado pelo seu testemunho. É isso aí. Nós somos Daniel Blake, né? Antes da outra pergunta, desculpa, eu só queria comentar, Fernando, o que você falou agora, só uma coisa, tá? O Estado é muito grande. Como eu te falei, né? Eu sou fã do Getúlio Vargas, né? E por extensão, com todas as críticas que a história já mostrou, do peronismo na Argentina. Hoje nós estamos na fase oposta, tá lá o novo popstar, aquela coisa toda, né? Isso tem nenhuma novidade, né? O Ronald Reagan, o implementador, um dos co-implementadores do neoliberalismo, ele era ator de segundo escalão lá de Hollywood, virou presidente do país mais poderoso do mundo. Então, essa coisa de você eleger palhaço, né, não tem nada de novo. Mas eu sou um fã, podem me criticar, podem me crucificar, né? Sou um fã da Cristina Kirchner. Eu acho ela o máximo, o máximo. E eu tenho vamos dizer assim, a autobiografia que ela escreveu, um livro chamado Sinceramente, lá em castelhano. E ela fala isso, né? Ela fala assim, que as políticas neoliberais, implantadas a partir dos anos 80, inclusive na Inglaterra, ali pela Margaret Thatcher, né, a terra do Daniel Blake, elas causam, via de regra, muita dor, né, na população menos favorecida, né? A vida é dura mesmo, né, mas eles dão uma piorada, né? E ela fala que uma das críticas que faz com que a população penda para o lado, para a visão de mundo neoliberal, é justamente essa coisa do Estado, o elefante branco, ineficiente e tal, e como negar, como dizer que não, né? Você tem que dar razão. E ela dá uma palmatória. E ela fala, pessoal, vocês que são, ela escreve, vocês que são meus eleitores, ou meus partidários, ou que acreditam no ideal peronista, ou de desenvolvimento nacional da Argentina, e que são servidores públicos, são funcionários, não percam de vista isso, vocês são servidores, né? Vocês não passaram no concurso e pronto, já resolvi, agora eu vou viajar todo ano, agora eu vou trocar de carro, né? Isso é uma mentalidade liberal, né? É para trabalhar, é para fazer, e aí existem mecanismos, né, pelo menos na Constituição, que a Constituição hoje ela é escolhida à la carte, né? Você não pega ela como um todo, você pega o que te interessa. Mas tem ali na Constituição brasileira, não sei como é da Argentina, mas os princípios de eficiência,
do funcionalismo. Entendeu? De certa forma, quando você tem uma estrutura lá daquele gerente lá do posto do consórcio INSS inglês, né, cumprindo o papel dele e pronto, e dane-se, vai dar 5 horas, ele vai embora, né, sem perceber o papel que ele representa ali, e isso se estende a todas as esferas do Estado, todos os 3 poderes, todas, direta, indireta, administração, né, é preciso que o funcionalismo tome essa consciência, né, de que está na mão deles também. Né? Não é só culpar o empresariado, o capital estrangeiro, o Satanás, né? Não, está na mão ali do funcionário do balcão também, que te atende ali no poupa-tempo, né? Está na mão dele também. Eu sei que ele também é um terceirizado, que ele também tem os seus perrengues, né? Mas, cara, a gente tem que cada um fazer a sua parte em prol, né, de um projeto real, né? É isso. Um pouco mais de empatia também da parte do outro, né? Exatamente. Obrigada pela resposta. Agora eu passo a fala para a Ana Clara. Primeiramente, boa noite. Eu me chamo Ana Clara, também sou aluna do 3º semestre do curso de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aqui do campus de Três Lagoas. A minha pergunta é o seguinte: os processos da Justiça do Trabalho em matéria trabalhista ou da Justiça Federal em matéria previdenciária, elas poderiam ser comparadas à situação kafkiana enfrentada pelo Daniel Blake no filme? Responda. 110%. Né? Fala-se muito em Kafka, mas eu não sei se as pessoas realmente leem Kafka, e eu sugiro que leiam. Né? Caso vocês não tenham lido, podem ler. Né? A única ressalva que eu faço, e aí não é ressalva, é uma dica, experiência própria. Procura um tradutor bom. Né? O meu avô foi jornaleiro nos anos 70, quando a editora Abril publicava várias coleções de romances e tudo mais, e aí eu peguei o livro do meu avô lá dos anos 70, e na faculdade, quando me foi pedido que lesse o processo do Franz Kafka, no terceiro ano tá, processo penal, professor Antônio Alberto Machado, né, recentemente candidato a prefeito em Ribeirão Preto, né, professor muito bom. E ele recomendou a leitura do Kafka, eu fui ler o Kafka. Eu odiei, detestava. E olha que eu sou um bom leitor, hein? Se eu pudesse reservar umas 4 horas do meu dia para ler todo dia, infelizmente eu não consigo, né? Mas não conseguia vencer aquele livro. Que livro chato, meu Deus. Né? E até que eu descobri, né? Joguei fora, deixei de lado aquela edição da editora Abril, que tinha um valor sentimental por ser do meu avô, mas comprei uma nova, da editora Brasiliense, que eu acho que o autor era Modesto Carrone, não sei, uma coisa assim. Então, resumindo, procurem um tradutor que fale a língua de vocês. Faz toda a diferença. Né? Eu tenho aqui só um parênteses aqui, desculpa, né? Eu tenho aqui um dos meus livros preferidos da minha vida, porque eu acho que é um livro que fala sobre tudo. É o livro 2001, Onde Sai no Espaço. Nada a ver com Previdência Social, né? Mas sensacional esse livro, né? E eu li eu lembro que eu li esse livro numa noite. Eu peguei ele às 8 da noite, terminei 5 da manhã. Fui trabalhar varado, assim. Eu já era adulto, né? Já trabalhava, provavelmente num banco nessa época. Cheguei ali, virado à noite, de ler esse livro encantador. E recentemente saiu uma edição linda que imita o filme, que tem o olho do robô e tal, mas a tradução é porcaria. Então eu lamento que eu não estou com a minha edição original que eu tinha lido lá, então a tradução faz diferença. Mas o Kafka é aquilo, né, pessoal? Um belo dia o personagem X, né, ele acorda e no quarto dele tem lá um oficial de justiça, tem um funcionário do Estado, dizendo que ele recebeu intimação, que ele tinha que se defender, não sei aonde. Eu falo, meu Deus, quem são vocês, o que eu fiz, né? E ele é levado para um prédio que ele nunca viu, em andares que ele não sabe como vai sair dali, e aí no final ele é julgado, e ele ouve palavras que ele não entende, e tal. Então, assim, absolutamente kafkiano, sim, e o pior, assim, a gente tem a ideia, eu como advogado trabalhista posso dizer, de que o Zé Povinho não entende, que o Jeca Tatu não entende. Não, ninguém entende. Eu fui bancário, né? Eu me formei, vim para São Paulo, não sou de São Paulo, sou de Brasília. Circunstâncias da vida, vim parar em São Paulo e eu não consegui, no primeiro momento, porque eu não sou daqui, me colocar no direito. Eu não tinha grana para ficar prestando concurso, né? Então eu tive que começar a trabalhar, e aí o trabalho que eu achei foi em banco. Eu fui gerente de banco há alguns anos, né? E graças a Deus, né, o destino foi muito generoso comigo, porque hoje eu sou advogado de bancários. Cara, os bancários não entendem também. Não é o seu Zé da Silva do Poupa Tempo. Não entende. Você pode pegar com um gerente, um funcionário X que ganha bem, não entende também não. Entendeu? Às vezes você ganha o processo,
primeira instância, fala, senhora Maria, nós ganhamos, olha que legal, é isso, beleza. E aí depois ela vê lá embargos declaratórios no andamento. E ela me liga desesperada, manda um textão no WhatsApp, nossa, perdi o processo, o banco conseguiu, esses juízes são comprados. Calma, né? O banco está pedindo esclarecimentos. Ele tem direito, está tudo bem. Entendeu? Então, é kafkiano sim, né? As pessoas se sentem numa nuvem de coisas feitas ali para que não sejam compreensíveis, né? As pessoas adoram uma teoria da conspiração, uma coisa que eu gostaria de comentar aqui, né? É muito comum um preconceito que existe com relação ao Poder Judiciário, né? Então, muito comum você ouve assim, porque o juiz é comprado, porque lavou a mão, porque o banco ganha tudo. Não, gente, não. Né? Eu sou advogado aqui de vários, vou dar um exemplo, não tem como não citar o nome da empresa, nada contra, eu acho que cada um está no seu papel, né? A empresa tem um papel relevante lá na função dela, e eu na minha. Né? E os funcionários têm que receber pelos direitos que eles têm, né? Porque se direito não houvesse, né, nem processo poderia ter. Então, se existe um processo é porque alguma coisa está errada. Né? Bom, mas o fato eu tenho aqui alguns clientes em Osasco, aqui em São Paulo. Para quem conhece Osasco e São Paulo, sabe que lá é a sede do Banco Bradesco, né? Um dos maiores bancos do país. E lá no Fórum de Osasco, a gente, então, entrega as demandas trabalhistas, e aí você fala assim, nossa, mas o Bradesco ele é o Dom Corleone, ele vai comprar tudo. Você chega no fórum, lá no fórum antigo, tinha lá o ar-condicionado central, tinha sido doado pelo Bradesco. Fala, nossa, não vou nem tentar. Não, a gente ganha. Ganha e ganha a maioria. Entendeu? Então, assim, comigo não cola, né? Porque os juízes são, assim, não, desculpa, os juízes são muito corretos, vou defender a classe que não é a minha. Mas eu estou aqui todo dia como um auxiliar do Poder Judiciário. Os juízes são muito sérios, os juízes estudam, os juízes têm tentado, dentro do possível, estão começando a ceder, mas têm tentado resistir a essa onda que está vindo de cima para baixo com relação à validação da pejotização, né? Mas acaba sendo uma estrutura kafkiana, voltando à pergunta, Ana Clara, porque as pessoas não entendem nada disso. Elas se deixam levar por preconceito, se deixam levar por diz que diz, né? No meio jurídico, fica uma dica aqui para vocês, né? Dentro do possível, vamos fazer esse esforço, acabar com essa linguagem esotérica, figurativamente falando, dos juristas, né? Aquela coisa toda rebuscada, para que isso? Né? Não precisa. Eu lembro que há um tempo houve um movimento no Rio Grande do Sul, eu não advogo lá, mas eu soube disso, o movimento 10, que era assim, petição inicial com 10 páginas, contestação com 10 páginas, sentença com 10 páginas, no máximo, para que as pessoas pudessem otimizar. Não deu certo, né? Hoje eu costumo pegar contestações aqui, eu sou, em geral, o autor, em geral eu defendo trabalhadores, mas eu pego as contestações das empresas. Uau, é um copy-cole, né? 60 laudos, e tudo bem, cada um se defende como queira, mas, pessoal, vamos facilitar, né? Porque senão você nunca vai vencer essa etapa Kafka, né? E parece que é de propósito. Né? Porque aí você cria também uma casta ali dos juristas, dos entendidos, da maneira de você defender o seu negócio. Isso é uma bobagem. A gente não vai reconstruir nada com isso. Só um detalhe, quando eu falo não vamos usar uma linguagem complicada, sem necessidade, né? Não quero dizer também falar qualquer linguagem, falar a linguagem da rua. Né? A gente maneja, a linguagem é o nosso instrumento de trabalho, né? Eu queria dizer assim, que não ser rebuscado é diferente de não estudar. Né? Se a gente vai estudar aqui a língua portuguesa, por exemplo, né? Se você pega a língua culta, que ninguém usa, mas a língua culta, se fosse usada a linguagem culta, você usaria muito menos palavras do que quando você usa uma linguagem coloquial demais, as gírias e a linguagem né? Você usa muito mais palavras, eu não me vejo um exemplo agora, mas se você usasse a norma culta, você falaria menos. Né? Então, voltando ali ao Kafka, né? A burocracia faz parte disso, retratada no William Blake, né? Quando você chega lá, seja no Poupa Tempo, seja esqueci o nome do Instituto de Vacina aqui em São Paulo, você vai fazer uma viagem para o exterior, aí você tem a vacina X, porque lá no Caribe você tem e tal, e você chega lá na funcionária, ela dificulta o que puder. Estou dando um exemplo de ordem prática, nem estou falando de relação vou viajar para o Panamá, né? Tem que tomar a vacina febre amarela, sei lá qual vacina. E para você tomar a vacina? Um labirinto, uma coisa, tal. Então, você não precisa disso, né? As coisas podem ser simplificadas, né? Eu não sei, às vezes, se essa estrutura da burocracia funciona na medida que as pessoas acham, os seus operadores,
que seus lugares, suas posições estarão garantidas, né? Quanto mais você dificultar, eu acho que isso é uma bobagem, né? Não é assim que funciona, né? Como que pode ser mais kafkiano ainda? Eu vou dar um exemplo aqui da Justiça do Trabalho, né? Na Justiça do Trabalho, vocês sabem disso, existe o princípio do ius postulante. Então, em tese, a rigor, sequer o trabalhador precisa de advogado. É uma das poucas exceções. Ele pode ir direto lá, formular a pretensão dele, né, oralmente, ou por escrito, enfim, e ele pode tocar a ação, se defender, inclusive, o empresário e tal. Claro que isso não funciona, né? Mas a questão é, recentemente, com a digitalização dos processos, teve um impacto ecológico positivo, teve uma praticidade ali, né? Ok, né? Mas o outro lado que fica é o seguinte: como fica o ius postulandi para o seu empresário, pequeno empresário ali, que foi acionado no Justiça do Trabalho e não tem certificado digital? Como fica para o seu Zé que falaram para ele que ele só ir lá e reclamar lá na OAB, onde, né? E como é que ele fica? Ele vai precisar de um advogado, né? Então, estou falando por quê? São barreiras que vão sendo colocadas. Entendeu? Agora, provavelmente vai ser uma próxima pergunta, mas a reforma trabalhista trouxe várias situações de barreira, de dificuldade, de nonsense, né, para o trabalhador, especificamente, né, que afastam ele da busca pelo direito, da busca pela proteção do Estado. Entendeu? Muito complicado, muito difícil, muito arriscado, muito caro, não entendo, né? Então, é isso. Situação previdenciária, né? Então, vamos imaginar que eu tenho um funcionário aqui no escritório e o funcionário foi jogar futebol na sexta-noite, direito que ele tem, né? Vai jogar futebol. Aí foi jogar futebol, eu não tenho nada a ver com isso, e aí eles rompeu o ligamento cruzado, rompeu não sei o que lá, se machucou todo, vai ficar 90 dias fora, né? Então, durante 15 dias, eu sou responsável pelo salário dele. Passou disso, ele vai dar entrada no INSS, né? No pedido ali de auxílio, doença, coisa e tal. E ele só vai receber o auxílio quando tiver sido feita a perícia. Quando é que a perícia é feita? Eu não sei. Né? Passou os 15 dias, mês que vem, eu, patrão, sou obrigado a pagar o salário dele? Não. Ele está no INSS, o INSS que pague. Né? Ah, mas você não pode complementar? Posso, se eu quiser. Complementar o quê? A diferença entre o benefício que é pago e o salário que ele tinha. Entendeu? Eu posso pagar. E se eu não quiser pagar? Eu estou no meu direito também. Entendeu? Os empresários pagam? Ele paga, mas o funcionário está exposto a uma situação de caramba, eu não posso jogar futebol, senão eu fico sem comer. Entendeu? Estou dando um exemplo, né? Outro exemplo, o limbo previdenciário, né? Vocês sabem o que é o limbo previdenciário. A pessoa sofre um acidente, que não tem a ver com o trabalho, não existe aquele nexo causal, e aí o médico da empresa fala, olha, você não tem condição, o Daniel Blake lá, que sofreu um ataque cardíaco, né? Você não tem condição, né? É você que vai procurar agora a seguridade. E a seguridade, aqui o Daniel Blake nem chegou nessa etapa, ele estava num limbo ao quadrado, né? Mas aí a seguridade fala assim, não, você está apto a trabalhar assim, aquela perícia feita de qualquer jeito, só para não conceder o benefício, entendeu? Que é o que foi uma política recente. Bom, então eu estou apto, né? E aí ele volta para a empresa, ele fala, não, eu não vou receber você aqui, não. E se você tem um ataque cardíaco aqui, a culpa é minha? Não, eu não vou. E aí, como é que fica esse cara? Entendeu? Tá, então, assim, pessoal, kafkiano, sim, né? Kafka conseguiu descrever exatamente o mundo que nós construímos, né? O que os nossos antepassados mais recentes construíram, de alienação. Né? Você não consegue entender o objetivo, o propósito das instituições. Né? Você fica completamente ali um peixe fora d'água. Né? E não é de propósito, desculpa, não é por acaso. Né? Tem uma finalidade, né? A finalidade hoje fica clara, né? Que é você justamente afastar o cidadão, né? do seu direito. Da sua eu vou dar um exemplo, acho que antecipando aqui alguma coisa, na esfera trabalhista. Houve a reforma de 2017, os trabalhadores só perderam direitos, você relaciona lá, não teve um ganho, foi só perda, uma liquidação de direitos. Né? E uma delas foi a instituição da sucumbência no processo do trabalho. O que é a sucumbência? Né? A parte que pede algo, não prova,
como penalidade, ela paga um X ali para o advogado da parte contrária, a critério do juiz, e submetido ao juízo ali da justiça gratuita. Mas o fato é que, do jeito que entrou, né, na Justiça do Trabalho, lembrando que o cível, né, eu alugo o apartamento do César, eu bato no carro da Beatriz, né, aí eu não quero pagar, aí o César quer me despejar, a Beatriz quer me acionar, vamos discutir, de igual para igual no cível, CPF contra CPF, é justo pagar a sucumbência, né? E parênteses, né, que a sucumbência, as pessoas confundem, né, vocês como advogados no futuro, vão ver muito isso. Honorário sucumbencial é uma coisa, honorário contratual é outra coisa, né? Voltando para a explicação. Então, não quero pagar. Vamos discutir, ok, estamos ali entre iguais. Na Justiça do Trabalho, você tem que desigualar para igualar. Aquele princípio da equidade, né? Aristotélica, aquela coisa, né? Tratar os desiguais desigualmente para você promover o equilíbrio. E aí você tem, do exemplo do fulano de tal bancário, né? Ele vai entrar com ação, vai pedir lá horas extras, equiparação salarial e coisa e tal. E do jeito que está hoje, e aí entra Kafka, o seu José, pai de família, bancário, o CPF dele vai pagar de sucumbência a mesma coisa que o Banco do Brasil S.A. Qual o sentido disso? Se não alienar, separar o cidadão do seu direito. Porque o seu José para e pensa, peraí, eu ganhava aqui, sei lá, 10 mil reais. Né? Se eu entrar com essa ação, se tudo der certo, eu vou ganhar 80 mil. Né? Mas se eu perder, eu vou ter que pagar até 15%. Que a sucumbência vai de 5% a 15%. Muito cara, por sinal. Eu vou ter que pagar 15%, né? Eventualmente até do meu advogado, mais tanto do meu advogado. Não vou entrar com ação. Eu estou desempregado. Né? E aí você perde, e aí o elemento kafkiano, você perde o propósito de toda essa estrutura. Para que existe um trabalho se eu posso perder dinheiro? Não entendi. Era para ser uma proteção, era para ser um equilíbrio, né? Ah, Bruno, você é contra a sucumbência, né? Não, não sou. Eu acho que ela veio moralizar o setor que estava ali realmente um pouquinho bagunçado, né? Tinha realmente, todo mundo pedia tudo, coitado do empresário, tinha que se defender de todo jeito, era tudo contra ele, ok. Mas não faz sentido você igualar a sucumbência de uma pessoa jurídica que fatura horrores com o seu empregado ali. O que é uma sucumbência justa? Você paga o último salário da pessoa, paga o proporcional das rescisórias, entendeu? Então, estou dando um exemplo de ordem prática, na minha esfera de atuação, que é trabalhista, de como que as coisas perdem o sentido. Né? Qual o sentido da imposição de sucumbência do empregado igual ao empregador? Num país como o Brasil. Não é nem que fosse na Inglaterra. Não tem sentido. E isso é Kafka. Essa é a visão kafkiana do mundo, entendeu? Então, eu não lembro o nome do personagem, Samsara, não lembro do processo, mas é isso. Né? Então, todos nós, não é só o Daniel Blake, não. É o gerente do banco, é a secretária executiva, são pessoas esclarecidas, né? São nossos pais, meus e de vocês, que não entendem nada. Ficam a mercê, achando que o mundo é um mundo iluminado tem um livro do Carl Sagan que ele fala, né? O mundo assombrado por demônios, é uma coisa assim. É aquilo, aquela visão dele, de uma coisa complicada de propósito, quando deveria ser fácil e acessível, né? Deveria ser uma cultura, uma constante, né? Nos países desenvolvidos, até onde eu sei, embora parece que o Ken Loach, lá, o diretor do William Blake, está me provando o contrário, mas nos países mais desenvolvidos, a cultura de você acionar, de você buscar o judiciário, ela existe. Ela é uma coisa corriqueira, é um produto à disposição. Né? E não uma coisa horrorosa, que deve ter todo o preconceito, Deus me livre do advogado trabalhista, Deus me livre de benefícios, de quem pede benefício na Previdência. Lembrei de outro exemplo. Como eu falei para vocês, eu fui bancário durante 6 anos. Eu me formei em 99, vim para São Paulo, fiquei até 2006 trabalhei em 2 bancos, e aí quando eu consegui, graças a Deus, fazer a transição de carreira, e hoje eu sou aqui sócio de um escritório que eu não fundei, né, que eu sou muito grato aqui por terem me amparado, deu certo para todo mundo, espero me aposentar aqui com eles. Mas, voltando ao meu caso, eu era bancário, gerente de contas e tal, numa época em que não existia smartphone, não existia aplicativo, ou seja, as pessoas iam na agência, né, tal, e eu ficava o dia inteiro digitando com esse dedo aqui, ó, eu sou destro, CPF número de conta, CPF número de conta, o dia inteiro. Desenvolvi a síndrome do túnel do carpo, que é a LER, né, lesão por esforço repetitivo, que me doía muito. Pergunta se eu fui abrir a CAT, Comunicados dentro do Trabalho. Pergunta se eu fui ver isso.
Eu não. E o meu medo de perder o emprego? Né? Eu trabalhava num outro banco, tinha comprado um banco público, aqui de São Paulo, um banco estrangeiro, comprou um banco, e tinha uma caça às bruxas, né? Uma perseguição dos antigos funcionários públicos, que agora convertidos em bancários da multinacional, e aquela coisa, e aí todos os que abriam a caixa, todos os que se afastavam do processo, ficavam marcados com o sinal de Caim. Né? Então, quando o cara voltava, era passar a estabilidade, ele era desligado. Porque ele é um cara que não está no espírito, que não comprou a ideia, não vai lutar pela empresa, e afastava o encostado. Entendeu? Então, essa coisa de você também rotular quem busca o auxílio, né? Isso é kafkiano também. Né? A minha situação, gente, eu tinha medo, depois com o tempo, o não mais fazer esse curso repetitivo. Hoje eu uso minha mão normalmente, eu sou até um músico entusiasta, não chego nem amador, né? Mas de vez em quando eu brinco de tocar instrumento. Com o mesmo dedo. Mas na época me doía muito. Eu tenho a lesão, eu fui fazer uma ressonância depois de sair do banco, né? E o médico constatou: você tem cicatrizes que são do lesão de esforço repetitivo. E o meu medo de procurar e perder o emprego. E virar o Daniel Blake, com 20 e poucos anos. Né? Claro que isso não ia acontecer, mas assim, e o medo que eu tinha, né? Então, Ana Clara, é assim que Kafka retratou a nossa vida. Né? E ela está presente, sim, nessas instituições que nós estamos trabalhando aqui. Certo? Certinho. Eu achei importante fazer essa pergunta, porque quando eu li um pouco sobre essa situação kafkiana, eu logo fiz um paralelo com a situação que o Daniel Blake estava passando, né? Por todas as situações inusitadas que ele estava tendo que enfrentar. Mas muito obrigada pela resposta. Eu agradeço. Agora eu passo a minha palavra para a Beatriz. Oi, boa noite a todos. Sou Beatriz Duenhas, também aluna do terceiro semestre de Direito da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, do campus de Três Lagoas. A minha pergunta se nas recentes reformas da legislação social brasileira, quais pontos você destacaria como os mais danosos contra os direitos sociais? Isso é fácil. Todos. Acho que o único ponto favorável, vou explicar aqui as reformas, o único ponto favorável, estava pensando sobre isso, né, essa semana que eu sabia que ia ser entrevistado sobre o filme e pensei que essa pergunta poderia aparecer. O único ponto inteligente que fez algum sentido para mim foi a possibilidade de hoje patrão e empregado chegarem no mútuo acordo na hora da demissão. Né? Até então, o que acontecia? Ou você pede demissão ou você é demitido. Se você pede demissão, você abre mão de vários direitos. Né? Você abre mão do seu aviso prévio, da multa do FGTS, das guias de seguro-desemprego, se você pede demissão. E às vezes você não quer continuar trabalhando, nem a empresa quer que você fique, mas a empresa não te demite porque ela não quer pagar esse plus, essa diferença, que dependendo do tamanho da empresa faz diferença. Às vezes não. Né? E aí ficava aquela vida, né? O funcionário se arrastando, a empresa o assediando, né? E aí a legislação mudou e hoje você pode negociar com o seu patrão, pode negociar com o seu empregado, metade. Eu pago metade da multa, né? Eu pago metade dos valores, tal, e pronto, é um mútuo acordo. Nem eu pedi demissão, nem você me demitiu. Inteligente. A única mudança, na minha leitura, é favorável. Todas as outras são de destruição de patrimônio, né? Do patrimônio social, histórico. Reforma previdenciária, né? Há vários problemas, né? Ao longo de todo. O Fernando Henrique, o fator previdenciário, até na época da Dilma, essa dificuldade que eu narrei aqui do seguro-desemprego, se você tem CNPJ, né? Para você barrar a pejotização, não sei como, né? Se a pessoa escolhesse ter uma PJ e não ter os direitos trabalhistas, mas e mais recentemente agora do Paulo Guedes, a mudança, a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição. Né? Isso é uma injustiça, né? A gente vai estar ao vivo aqui, eu não posso falar a palavra que deveria, né? Mas é uma injustiça, é uma covardia. Né? Você prejudica quem começou a trabalhar mais cedo. Vou dar um exemplo de ordem prática, que eu e o professor César somos amigos há muitos anos, moramos na República, e na República lá tinha um dos nossos amigos, nosso amigo até hoje, que foi registrado pelo pai, lá no mercado que o pai dele tinha, no supermercado, numa cidade do interior, para que ele pudesse contribuir há mais tempo e se aposentar mais cedo. Olha que presente do pai dele, olha que preocupação, né? Que legal poder fazer isso, que me dera poder fazer isso também, que me dera meu pai fizesse isso.
Lamento, pai do meu amigo, não adiantou nada. Né? Agora veio a reforma e acabou com o tempo de contribuição. Né? Para sorte desse meu amigo, ele passou no concurso público, hoje ele é estatutário, está numa outra situação. Mas, e se ele é o Daniel Blake? E se é o pai do Daniel Blake, que botou o menino para trabalhar com 16 anos, como dentro do que a legislação permite, começou a recolher ali o quanto antes, e foi. Aí chega, não interessa, com 65 anos só, abraço, obrigado por ter contribuído. Né? Então, assim, você desprivilegia, né? Você desvaloriza o Instituto, aquilo que eu falei, né? Parece que é um projeto para você desvalorizar, para a pessoa procurar outra coisa. Eu não, vou comprar a previdência do banco X ali, que é melhor, que eu não pago imposto de renda, e que eu ainda ninguém vai lá, entendeu? Então, não pode o banco quebrar, né? Se quebrar, eu não sei. E quebra, né? Mas é isso. Então, reforma previdenciária, problema. Pode falar, professor. Na verdade, eu queria esperar você concluir essa questão que você está desenvolvendo aí e engatar uma que tem sentido. Aí eu não sei, desculpa te interromper, não, mas... Não tem problema. Eu falei mas ela pediu exemplos, né, de medidas danosas. Né? Reforma trabalhista, posso passar a noite falando aqui, né? Contar um caso aqui ligado à categoria dos bancários. A partir da reforma trabalhista, o negociado prevalece sobre o legislado. Grande novidade, grande novidade. Né? Isso já acontecia assim, a função do sindicato é essa, é garantir direitos que nem a lei prevê nas convenções coletivas. Exemplo do bancário. O bancário não trabalha de sábado. Por quê? Porque está na convenção coletiva, é uma conquista histórica do sindicato. Né? O divisor de horas são 220 horas, ou seja, 44 semanais. 44 vezes 5 semanas dá 220. Né? É como se o sábado contasse, mas na prática o bancário não trabalha no sábado. É um dia útil não trabalhado. Não é um DSR, como o domingo. Acho que vocês já entendem essa linguagem, né? Mas ele é um dia que não vem trabalhar, tá tudo bem, entendeu? É uma conquista em favor do empregado. Aí, a partir da reforma, não, aí o sindicato pode agora prejudicar. Ele pode piorar, por N justificativas, claro, né? A situação. E o que aconteceu? Né? A reforma foi publicada no final de 2017, novembro de 2017, e já na próxima convenção coletiva, eu estou falando só dos bancários, pode entender por cima de PD, o que você quiser, varejo, os comerciários, mas o domingo, os comerciários podem trabalhar domingo agora normalmente, né? Acho que é um só, que obrigatoriamente não, sem maiores acréscimos, mas voltando, os bancários. E aí, na próxima convenção coletiva dos bancários, o que aconteceu? Então, vamos lá. Os bancários são uma categoria diferenciada, lá na parte especial da CLT, que os funcionários recebem muita pressão no mercado financeiro, é uma das categorias campeãs de doenças por somatização do estresse, né, junto com professores e junto com policiais. Né, os bancários estão ali também. Cada um por seu motivo e cada um tem a sua compensação. Então, o professor, até onde eu sei, se aposenta mais cedo, o policial tem N indultos e pagamentos e tal, e o bancário, em tese, teria uma jornada menor. Então, o bancário comum, ele trabalharia 6 horas, e não 8. E não é o caixa do banco, é o bancário. Ele vai trabalhar mais do que essa jornada diferenciada, se ele tiver uma função de confiança e vai receber por isso, coisa e tal. Então, durante muitos anos, né, houve um tipo, ainda há, mas assim, está esvaziado, houve um tipo de ação em que você pede ao juiz do trabalho, considerando que o cartão de ponto é verdadeiro, e a pessoa trabalhava 8 horas, pede ao juiz do trabalho que converta a chamada 7ª e 8ª horas, as horas que o bancário trabalha, além da 6ª até a 8ª, em horas extras. Porque apesar de ter de trabalhar 8 horas, porque o patrão assim determinou, na prática e pelo texto da lei, aquele bancário é um técnico, ele não é um gestor. Então, você pega os analistas de departamento, você pega os funcionários de back-office de agências, quando havia agências e tal. Então, se o funcionário não tem subordinados, não tem alçadas, ele não é um gestor. Então, ele merece as horas extras, ou seja, 50% a mais, a partir da 6ª. O que o sindicato fez? A partir de 2018, inseriu uma cláusula, a cláusula 11ª, dizendo textualmente o seguinte: minhas palavras, aqui eu não estou com o texto aberto, mas o bancário que ganhar na justiça às 7ª e 8ª horas, o direito de receber como extras essas duas, né, se isso acontecer, o banqueiro fica autorizado automaticamente a compensar o valor dessas horas com a gratificação de função que o bancário recebia. É só para vocês entenderem.
Para você ser um gestor bancário e não trabalhar 6 horas, você tem que receber uma gratificação, né? Então você fala, pô, legal, eu ganho 5 mil como técnico, vou ganhar uma gratificação, vou passar a ganhar 8 mil, 10 mil, sei lá, como gestor. É melhor para mim. Só que na prática, muitas vezes o que acontece e sem nominar a empresa A nem B, o que acontece em vez de você ganhar 8 ou 10, você ganhava 5, dividido, 3 e 2. Compreendeu? Então, objetivamente, a empresa cumpria um requisito ali de ter o pagamento da gratificação, mas subjetivamente, e aí que o juiz do trabalho entra, não tinha os poderes de demitir, os poderes de pôr o patrimônio do banco em risco, de ser procurador, de várias essas coisas. Muito bem. Quando o sindicato vai lá e fala que o patrão pode abater do pagamento daquilo que vai ser declarado em juízo um valor X, você está diminuindo o patrimônio do trabalhador. O sindicato está fazendo gol contra. Aí eu até brinco, né? Com o goleiro, eu tenho um amigo do sindicato, já cansei de falar para ele, né? Mas goleiro assim, eu prefiro jogar com 10 na linha só. Eu já sei que eu não tenho goleiro, deixa eu me viro, né? Porque não dá, é um gol contra. Né? É um gol contra, inclusive, as súmulas do Poder Judiciário, que é um próximo tópico aqui, de esvaziamento, inclusive, da justiça trabalhista como especializada, como digna de uma autonomia. Né? Existia uma súmula, me fugiu agora, súmula 109, se eu não estou enganado, que ela falava o seguinte, que o que é súmula, vocês já sabem, né? De tanto a decisão se repetir, os tribunais criam balizas ali para orientar a atuação dos juízes da instância inferior. Não é legislar, mas é só uniformizar a jurisprudência, o comportamento, né, de norte a sul do país. Bom, que a função do Tribunal Superior deve ser essa. E não se meter e não inovar, né? É isso, você pacificar a aplicação em todo o território. Voltando ao meu exemplo. Então, a súmula 109, me perdoem depois na gravação se a súmula não for essa, ela falava o seguinte, que hora extra é uma coisa, gratificação de função é outra. Não existe compensação. São institutos diferentes, com critérios de pagamento e natureza jurídica diferente. Remuneração, horas extras remunera o tempo à disposição do empregador. Gratificação de função remunera a responsabilidade do cargo. Né? Aí veio a reforma, falou que o sindicato pode fazer isso, né? O sindicato fez, e hoje, né, o processo que valeria X, vale X menos o valor das gratificações acumuladas. Ou seja, houve um decréscimo, né, um prejuízo do patrimônio do trabalhador promovido pelo próprio sindicato. Eu não vou entrar no mérito aqui das negociações, que são... Está fora do meu escopo, da minha alçada e tal. Eu acho que todo mundo é sério, todo mundo trabalha. Mas é um prejuízo que antes não poderia acontecer. Estava até simulado. Entendeu? Então, respondendo a sua pergunta, não é que quais os pontos danosos. Tudo foi danoso. Não teve ganho. Equiparação salarial, né? Antigamente era assim, equiparação salarial. Então, o José se comparar com o João, que trabalhava ali no torno mecânico e tal, né? Então, para você equiparar, você tinha que ter a mesma perfeição técnica, a mesma capacidade de trabalho, o mesmo volume de trabalho, e você tinha que ter identidade de funções e tal, e você tinha que ter 2 anos de diferença, no máximo, um raio de 2 anos, na função. Então, eu sou o torneiro sênior. Aí chega o professor César como torneiro júnior, né? Se eu estou lá há mais de 2 anos, é óbvio que eu vou ganhar mais. E aí não tinha equiparação e é justo. Aí com a reforma trabalhista, além da identidade de funções e além dos 2 anos na função, eu tenho que ter 4 anos, um raio de 4 anos na casa, e eu tenho que trabalhar na mesma localidade física, no mesmo lugar. Bruno, mas isso é justo, mais ou menos. Vou dar um exemplo. Você, como advogado trabalhista, você vai defender o gerente da loja de varejo X, sei lá, loja de roupa, né? Que trabalha aqui na Paulista, né? E o cara ganha tanto. E aí você tem outro gerente de uma loja igual, que trabalha lá no Shopping Aricanduva. Para quem conhece o São Paulo, é só o maior centro de varejo do país, deve ser ali o Shopping Aricanduva, na zona leste de São Paulo. A quantidade de pessoas que transita ali, de operações que são feitas, supera, no varejo, assim, a Avenida Paulista. Só que aí o gerente da Paulista ganha mais. Para fazer a mesma coisa. Né? Até a reforma trabalhista, você entrava com esse tipo de ação e ganhava. O gerente de Aricanduva falava, juiz, eu trabalho igual da Paulista. Minha meta é igual, só que eu trabalho muito mais porque eu tenho muito mais gente para atender. Eu ganho menos que o cara, desculpa. Né? E o juiz fala, não, tem razão. Ou não. O juiz pode negar também, né? Mas não tem razão. Agora não pode nem pedir.
porque você está em outra localidade. Entendeu? A questão de 4 anos na empresa também. Às vezes eu sou contínuo na empresa, sou office boy, desde 1990, né? E aí eu venho com aquele salário de boy, até que eu vou trabalhar no departamento tal, e aí lá eu começo a ganhar bem. E nisso entra um outro rapaz, ganhando menos que eu para fazer a mesma coisa. Só que ele veio do mercado nessa função específica. Eu não, eu era boy na empresa. Só que eu ganho mais, né? E aí o cara vai pedir equiparação, se tiver mais que 4 anos, o cara não pode pedir. Vocês conseguem entender? Assim, são exemplos práticos que eu estou dando de perda de direitos. Aí talvez um crítico fale assim, mas é a evolução da jurisprudência. Não, é igual abaixo. Do dia para a noite. A reforma veio, tirou e pronto. Não tinha demanda nenhuma por isso, não tinha problema nenhum de processos serem mais vagarosos, ou de algum reclamo social. Não tinha nada disso. Né? Tal. Outra coisa, reforma trabalhista. A entrada em vigência de um novo código importante como a SLT, vamos dar os exemplos aqui, eu não vou lembrar o número de anos, mas o Código Civil, que quando eu estudei, me formei, era outro, e o CPC agora de 2015, eles levaram anos, talvez até década, transitando nas várias câmaras, nos vários entes, componentes da sociedade, né? No Código Civil, você tem que falar com o Conselho Tutelar, você tem que falar com o Diabo 4, né, para poder reformar e chegar no tal. A CLT foi reformada em 3 meses. 3 meses. 3. 1, 2, 3. Os caras desengavetaram um projeto ali, projeto de lei que tinha sido, não tinha passado pelo Congresso, lá na época do Fernando Henrique, né, do dia para a noite, entre o golpe contra a presidente Dilma e a prisão do deputado Eduardo Cunha, nesse período, o governo provisório ali passou a reforma trabalhista. Tanto que ficou várias pendências, várias pendências não foram tratadas, deveriam ter sido. Por exemplo, essa questão da 7ª e 8ª. Bruno, não faz mais sentido, a pessoa, já ouvi isso, né, até de juízes, não faz mais sentido a pessoa trabalhar 6 horas. No mundo de hoje, tudo bem, não foi objeto da reforma. Precisou o sindicato ir lá e fazer uma engenharia para poder o valor compensar o A com o B, e no fim, né, como se não existisse mais a função de 6 horas. Mas não foi objeto. Né? Quer dizer, uma reforma passada assim, de qualquer jeito, não conversou com ninguém. E por que não conversou? Né? Porque se fosse transitar no Congresso, não ia passar. E não ia passar porque não faz sentido. Voltando aqui ao meu exemplo inicial, a sucumbência igual da pessoa física com a empresa multinacional SA. Qual o sentido disso? É Kafka, aqui, materializado na nossa frente. É isso, espero ter respondido. Obrigada. O professor César quer adicionar um comentário? Sim, eu queria colocar 2 questões interligadas. Doutor Bruno, o senhor falou agora há pouco a respeito da resistência dos tribunais de trabalho em relação à pejotização, que está vindo pela mão de tribunais superiores, né? Então, a questão que eu queria colocar é a seguinte: como que está funcionando isso? Como que isso está acontecendo? Tá. E a outra questão é essa campanha da OAB pela competência da Justiça do Trabalho. Está ligada a isso? E o que é essa questão da competência? Então, vamos lá. A CLT passou a vigorar no ordenamento brasileiro lá nos anos 40, por obra de Getúlio Vargas, goela abaixo, né, top-down, né, na marra. Né, era um governo, digamos, ditatorial, né, era um momento histórico, era até a vocação da população naquele momento. Tem países da América Latina que ainda não se livraram dessa vocação, então é questão de si. Mas o fato é, a CLT foi imposta, goela abaixo, pá. Agora nós vamos tirar o jacatatu da roça e vamos botar ele na cidade trabalhando na indústria. Esse país vai ser desenvolvido, ponto. Tá aqui é um mecanismo de proteção. Isso é a CLT. Né? E a CLT, que completou agora 80 anos, de 43, né, nós estamos em 2024, cara, o Brasil só evoluiu sob a vigência da CLT. Me prove que eu estou errado. Só evoluiu. Então o problema não é a CLT. Né? Claro, existe uma resistência do patrão, do empresariado, é lógico, isso é natural. Natural. Né? É contra ele, é lógico que vai ter resistência. Né? Mas o mecanismo é tão genial, que é aquela coisa, vão os anéis, ficam os dedos. Né? É um mecanismo de contenção. Eu falei agora no começo do Otto von Bismarck na Alemanha, né, que criou ali
a Seguridade como uma reação ao socialismo, né, que estava crescendo. A CLT também, de certa forma, né, é um amortecedor da atenção social. Ainda bem para quem precisa, entendeu? E aí, o que acontece? Então, o patrão sempre conviveu, o patrão sempre produziu, criou seus filhos, o empregado também, tudo certo. Pergunta a vocês que são aqui, não sei quem são os pais de vocês, caso algum seja empresário, e eu falo com respeito, pergunta se ele quer trocar o Prolabore pelo Olerite. Reclama do funcionário, reclama da legislação, reclama do juiz do trabalho, é tudo petista. Tá bom, pai, troca pelo Olerite, vai procurar emprego na empresa tal, para de reclamar, para de sofrer. Você que carrega tudo nas costas, o peão só te atrapalha. Troca. Vai ser beneficiado, que nem ele, favorecido também. Vai lá ter um monte de direito para você ficar encostado também. Troca o Prolabore. Não troca. Por que não troca? Contra os fatos não tem argumentos, né? Ninguém vai trocar, né? A CLT não fez de ninguém patrão. A CLT não igualou nada. A CLT amorteceu numa perspectiva que eu entendo até humanista, muito inteligente, como esse exemplo que eu dei da emissão negociada. Gentíssimo, gente, calma, não vamos brigar. Resolver, patrão, dá um pouquinho, peão, cede um pouquinho, pronto. Vamos toca a vida, vamos produzir. Né? E aí o que acontece? Então a CLT sempre teve resistência do patronato, da imprensa, do tiozão do churrasco, do WhatsApp, todo mundo sempre falou mal da Justiça do Trabalho. Né? E o país só cresceu. Hoje, eu posso me veio à mente agora a época do Fernando Collor, foi criada lá a comissão de conciliação prévia, que não passasse lá, não podia o juiz do trabalho analisar, né? Ou seja, né, você está tirando o princípio constitucional do juiz natural, né, de receber as demandas, né, porque uma instância administrativa foi criada, foi historicamente superada. Então, sempre o executivo, todo mundo atacou o juiz do trabalho, o legislativo, todo mundo. E nós estamos aqui, né? Eu aqui como um soldado do trabalhismo, estou aqui. Agora, a nuvem que se acercou é um pouco pior, né? Porque agora nós estamos tendo um ataque do próprio Poder Judiciário. Isso é complicado. Né? O professor perguntou sobre os tribunais superiores, não é bem outros tribunais superiores, né? É o STF o problema atual. Né? Eu, na minha leitura, podem me criticar, dizer que eu estou errado, eu vou ouvir, talvez eu dê razão, mas eu entendo que o STF, de uns tempos para cá, ele parece que começou a sofrer uma crise de autoridade, né? E começou a querer buscar essa autoridade de uma forma exacerbada, não sei, né? Talvez quando ele tenha sido criado lá pelo Rui Barbosa, se eu não estou enganado, né? Ele não tinha poder de execução, tinha poder de decisão, não conseguia executar, né? E agora ele quer executar, ele quer mostrar, eu não sei, essa geração atual de juristas lá, o que acontece. Mas o que a gente vê hoje é um desrespeito ao sistema de especialização das justiças, notadamente a trabalhista. A trabalhista não é separada da justiça comum por acaso, número 1. Número 2, um desrespeito aos demais tribunais. Você tem, eu não sou civilista, mas você tem vários casos aí, podem estudar, vocês têm até mais acesso, de súmulas do STJ que vem sendo desprezadas, vem sendo superadas ou vem sendo ignoradas por decisões do STF. A troco de quê? Qual o papel do Tribunal Superior? Eu falo para vocês, já falei, o papel do Tribunal Superior não é rever se a Beatriz vai pagar para a Larissa, se o César deve ao Bruno. O papel do Tribunal Superior, porque isso já foi visto pelo juiz da primeira instância, pelos 3 da regional, 4, já, então não precisa mais rever nada com aquele pacote. Né? A função do Tribunal Superior é uniformizar a jurisprudência em todo, do Apoca-Chuí, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Todo patrão sabe como registrar empregado, porque existe uma pauta estabelecida ali por atuação do Poder Judiciário. É para isso que servem os tribunais superiores. Né? E aí, de repente, você tem um STF que começa a extrapolar da sua competência original, que seria ele de guardião da Constituição, né? E ele começa a rever fatos e privilegiar determinados institutos constitucionais em detrimento de outros. Né? Notadamente no caso da pejotização, né? Mas a terceirização da atividade fim
foi autorizado pelo STF, então agora as empresas podem terceirizar a rodo. Vírgula. Vírgula. Vamos entender direitinho. Terceirização existe há muito tempo. E tudo bem. Eu vou trabalhar para o FMS, né? Não como professor exclusivo, mas como um prestador de serviço por tal, né? Eu vou lá, faço minha palestra, faço meu serviço, faço minha consultoria, cobro por isso, emito nota. Eu sou prestador de serviço. Sou terceirizado. Na atividade fim, dando uma aula. Outra coisa é assim. Professor César, para trabalhar aqui agora, o senhor vai ter que abrir uma PJ e vai ter que emitir nota. Mas fica tranquilo, nos mesmos valores que eu já venho recebendo, só vai ter essa formalidade agora, porque isso é pejotização. Né? O plano da pejotização é a fraude. Né? Existe ali o artigo 9º da CLT, que fala, de cabeça, ele fala que toda ação, toda tentativa de burlar os princípios da CLT são nulos de pleno direito. Quais os princípios? Artigo 2º e 3º, definição de patrão e empregado. Né? Facilitando para vocês que são estudantes. Né? Como você declara um vínculo trabalhista? Como que o professor César é um empresário ou um empregado com relação à faculdade? Né? Então vamos lá. Essa é para o concurso, hein? Você imagina a sigla CHOPS, que nem o paulistano fala, CHOPS, né? Contrato habitual, oneroso, pessoal e subordinado. Entendeu? Tendo esses requisitos, especialmente a habitualidade, a pessoalidade e a subordinação, você é empregado. Você é empregado. Se eu sou um palestrante convidado pela faculdade, eu acato as ordens da faculdade. Eu sou um professor dedicado, registrado, eu sou. Entendeu? E aí, a fraude tem que ser vista. Né? Porque o que acontece hoje dei um exemplo ruim, talvez, aqui do professor, mas pega que o funcionário da empresa da esquina, da usinagem de precisão, da agência de publicidade, entendeu? O cara é trabalhador também, ele não é o Daniel Blake, não é o carpinteiro, mas é um trabalhador também. Né? Até um executivo de banco, que seja, né? E aí do dia para a noite, olha, agora eu faço uma PJ, está tudo bem, então, entendeu? E isso sempre aconteceu, isso acontece desde os anos 90, que eu tenho notícia. E tudo bem, tem gente que entra com ação, tem gente que não entra. O fato de você entrar com ação não quer dizer que você vai ganhar, para desprestigiar o tio do churrasco, que acha que o juiz é tudo esquerdista, né? Não, tem juiz que não, tem juiz que tem um viés patronal, tem uma visão de mundo pró-atividade livre iniciativa, e tudo bem. Por isso que é legal, é legal no sentido, né, de bom, você submeter a prestação do Poder Judiciário. Às vezes ganha, às vezes perde, vamos ver cada caso. Está tudo certo, é uma criação, um ganho civilizatório da humanidade, o sistema judicial, os processos judiciais, entendeu? Aí agora você tem um esvaziamento disso, né, partindo da própria Corte Superior. Então, vou dar alguns exemplos de cabeça. O caso das seguradoras multinacionais, né, que contratam ali os vendedores de seguros de vida. Né? Esse pessoal, via de regra, PJ. Né? O cara era um prestador de serviço, tal. Na verdade, ele ia comparecer todo dia, ele tinha um chefe, ele tinha meta, ele tinha horário para cumprir, mas ele era um empresário. Né? E essas pessoas entravam com ação, e às vezes ganhavam, e às vezes perdiam. E tudo bem. Certa feita, uma empresa X mudou o contrato. Né? E falou, olha, agora não é um contrato de prestação de serviço, agora é um contrato de franquia. Você, Caroline, você, Beatriz, você vai ser uma franquia da minha seguradora. O que mudou? Mudou nada. Mas no contrato está assim, entendeu? E aí você tem decisões da nossa corte dizendo o seguinte, que se o contrato é um contrato de franquia, o juízo competente para analisar a fraude é o cível e não o trabalhista. E aí tá bom, pessoal, então vamos fechar as portas do trabalho, vamos embora, porque não tem o que fazer. No cível o papel aceita tudo. Né? No cível é de igual para igual a sucumbência, no cível não tem um monte de mecanismos ali de equiparação, né, do potencial financeiro ali, de você participar de um processo do vendedor de seguro para com a multinacional. Ou seja, isso partiu do STF. O próprio revolver os casos, né? Eu tenho um caso aqui. Imagina que o João, né, trabalhou numa empresa de varejo,
X, que vende geladeira, vende micro-ondas e tal, né? Só que ele não vendia linha branca, ele não vendia eletrodomésticos. Ele trabalhava no crediário da empresa, portanto, um braço financeiro, um CNPJ separado, né? E ele tinha aquela pressão, digamos, do mercado financeiro, que ele tinha que vender cartão de crédito, ele tinha que fazer aquela contabilidade, tinha que... Né? Então, o que era comum você fazer? Você pedia a condição de financiário para essa pessoa. Existe uma convenção coletiva específica, né, dos sindicatos financiários, com direitos para as pessoas que lidam no ramo financiário. Súmula 55 do TST, né, administração, investimento, administração de recursos, cartão de crédito, né? Então, financiário. Aí você pediu para o João o direito de financiário com relação à empresa de varejo, número 1, porque ele lida com dinheiro e não com mercadoria, número 1. Número 2, horas extras. Horas extras. Ele não tinha cartão de ponto, a empresa falou que ele era um gerentão, diretor, e não era, nem subordinados ele tinha, e aí esse rapaz entrou com a ação e ele ganhou as horas extras e ganhou a condição de financiário. Segunda instância, a empresa recorreu, estamos numa democracia, ela pode ganhar, ela pode perder. A empresa recorreu, e a segunda instância confirmou a decisão da primeira. Falou, não, o João ele é um financiário e ele não está na exceção legal do direito de horas extras. Ele merece as horas extras, portanto vai pagar. Né? Não pagou sem justificativa. Justificativa está no artigo 62 da CLT. Trabalho externo, autoridade máxima e agora recentemente o teletrabalho. Ele não perfaz nenhum dos requisitos. Ele tem direito. Ok. A empresa recorreu ao TST, a Corte Máxima Trabalhista. E o TST analisou e falou duas coisas. Primeiro, eu não vou revolver fatos e provas. Fatos aqui, se a testemunha falou isso, minha função aqui é outra. Né? Então, não era nem para subir esse recurso. Mas, analisando, tem direito, sim. Ele não é o artigo 62 da CLT, e sim, ele vendia financiamentos e crediário, então ele merece. Tá bom. O que a empresa fez? Entrou com uma reclamação constitucional perante o STF, com o seguinte fundamento, que não se trata de revolver fatos e provas, não se trata de desrespeitar a súmula 126 do TST, porque fala isso, que o tribunal não vai ver o que a Maria falou do José, vai ver a interpretação da lei. E aí, sob o argumento, perante o STF, de que o próprio STF tinha validado a terceirização de atividade fim. Tudo bem. Né? O TST já tinha dado a decisão. Eu entendo que acabou o problema, né? A justiça especializada, mas o STF acolheu, conheceu do pedido, conheceu do recurso, né? Se propôs a analisar. E ao analisar, o que o STF fez? Olha, nós averiguamos aqui que, de fato, houve uma terceirização de atividade, se é fim, se é meio, agora é lícito, pode ter um tema tal, né? A DPF 324, tema 725, agora pode. Então, a ação é improcedente. Aí o advogado tem que ligar para o cliente e avisar que é improcedente. Né? E aí o advogado já adivinha a pergunta do cliente. Mas, doutor, ok, eu não ganhei a condição de financiário porque pode terceirizar. Tá tudo bem. E as horas extras? Então, eu já sabia que você ia perguntar e já tenho a resposta para você. Essa decisão foi uma primeira decisão monocrática da turma que recebeu. Nós vamos agora para o plenário, para o pleno lá, né, submeter agora ao julgamento colegiado. E eu tenho fé que nós vamos reverter. Não reverteu. Né? Então o João, que trabalhou tantos anos, ganhando um salário que não era grande coisa, né, quase um hipossuficiente, ou pelo menos não era um hipersuficiente, vocês entendem isso? Que é uma novidade também nociva da reforma trabalhista, que complica, inclusive, o sistema previdenciário, essa noção de que se você ganha menos, ou até 40% do piso do salário de aposentadoria, do INSS, você é pobre e pronto. Você merece a justiça gratuita. Se você ganha mais que o dobro do teto, eu devia saber, desculpa, eu não sei, 6,5, 7, não sei quanto está o teto. Se você ganha 12 mil, 14 mil, isso é o que a lei fala, a jurisprudência foi amortecendo isso, mas você não tem direito, objetivamente, à justiça gratuita. Não deveria ter, segundo o texto original da reforma trabalhista. É um absurdo, absurdo. Agora, se eu ganho 12 mil, eu sou rico? Agora eu posso arcar com uma sucumbência milionária? Entendeu? Mas, só dizendo, né, esse foi o texto original da reforma, a jurisprudência já flexibilizou, graças a Deus, né, trabalhista, né, o TST já atuou nesse sentido. Mas o caso voltando ali para, por exemplo, que eu dei, né, o exemplo fato, o STF
conheceu de um recurso sob a alegação da terceirização e deu, né, a improcedência da ação como um todo. E são dois pedidos. Negou um, e o que o outro tem a ver com a história? O que as horas extras tem a ver com o fato dele ser bancário ou não, dele ser financiário ou não? Agora, o João vai recorrer para quem? Entendeu? Então, é um exemplo, né, de assim, uma inversão de prioridades. Né? Historicamente, o STF é conhecido por demorar com os processos, décadas. Quem conhece a história do seu José, que morreu e não recebeu, vai ficar para os filhos, ali, que, né, comum. Agora não, essas questões de ordem trabalhista, ó, em dias elas são julgadas. E aí o ministro do TST, o jurista ali da instância inferior, que resistiu, o CNJ é acionado para entender por que o juiz está desrespeitando a decisão da Corte Superior. Ou seja, né, outra coisa, a pirâmide hierárquica, né, a Constituição, chovendo molhado aqui, todo mundo sabe, mas a Constituição ela é o princípio que anima todo o sistema, e ela, dentro dela, tem também princípios. Né? Ali dentro da Constituição existe uma hierarquia também. E o motivo pelo qual tem havido essa confusão entre terceirização e pejotização pelo STF é que o artigo 170 da Constituição privilegia a livre iniciativa e liberdade econômica. Eu sei. Mas o artigo 5º da Constituição garante a saúde. O artigo 7º fala dos direitos sociais. O artigo 60, parágrafo 4º, as cláusulas pétreas, né, que somente uma nova Assembleia Constituinte vai poder mudar, não fala do artigo 170, ele fala das garantias fundamentais. O que está acontecendo? Entendeu? É preciso conciliar as novas demandas da população. Sim, aí você pejotiza a rodo, ninguém mais contribui para a Previdência, acaba de vez. Lógico que tem rombo. Lógico que não se sustenta. Lógico que o Daniel Blake vai ter que virar marido de aluguel para se virar. Mas não pode, porque ele é cardíaco. Se ele bater o martelo, então ele pode ter um ataque. Então, lamento. Então, que morra de fome. Mais ou menos essa a proposta, né? Ou vai vender tênis, que nem o menino do filme, voltando para o filme, né? Vai importar tênis de contrabando da China, que você ganha mais do que se submeter a essa estrutura que é contra você. Então, eu me perdi um pouquinho aqui na pergunta, mas é isso, né? Nós temos hoje um ataque às garantias trabalhistas que... Gente, você está na Declaração dos Direitos do Homem, da Fundação da ONU. Está na Fundação do Estado Moderno de Direito, lá da Revolução Francesa. Não tem novidade, não é coisa de grupo do PT, não sei do que. Eu acho que esses grupos que sofreram, deixaram de sofrer retaliação, eles têm o seu quinhão aí, né? Mas assim, não faz sentido você desprivilegiar toda uma população, né, por conta olha, eu quero passar essa reforma, eu quero mudar a realidade, eu quero legislar, eu enquanto poder judiciário. Não dá. Né? Essas conquistas, elas historicamente, elas têm um motivo de ser, uma razão de ser. Ninguém... tive uma ideia, vou tripartir os poderes. Não, isso é porque existia monarquias absolutistas que extrapolavam do conceito básico de dignidade humana. Entendeu? É uma conquista histórica. Você vai lá e mistura tudo. A Seguridade Social, o trabalhismo. Né? Hoje é muito comum assim, porque outro dia eu vi uma palestra, porque o Karl Marx representa o espírito de Caim, a inveja. Vamos parar, não vou defender o Marx, vamos parar. O Karl Marx estava lá na casa dele, jogando videogame, aí ele falou, tive uma ideia, vou escrever uma filosofia aqui contra a classe dominante. Não. Ele colheu a experiência dele da prática, dos frutos do mundo que nasceu ali da Revolução Industrial, onde crianças trabalhavam 14 horas por dia. Então, como é que você pega e fala que está errado? Né? Tudo bem, a história vai testando as filosofias, as coisas vão tendo que mudar, vão tendo que se adaptar, vão tendo que ser natural de qualquer filosofia. Entendeu? O próprio liberalismo do Adam Smith, que inclusive era, se não inglês, era escocês, a terra lá do William Blake. Né? E mesmo lá tem a Seguridade Social, mesmo na pátria do liberalismo e do neoliberalismo, você tem os mecanismos de proteção básicos calcados na experiência histórica.
Né? Aí do dia para a noite, não, vou rasgar tudo, vou fazer do meu jeito. Não dá, gente, não vai dar certo. E não sou eu que estou falando. É história. Não dá, não dá. Você tem que ter alguém contribuindo para quando você for velho não conseguir mais trabalhar. Você tem que ter um incentivo, uma proteção, um estímulo a fazer parte da cadeia produtiva. De verdade. Vou mais longe. Essa lógica de mercado, né, que você tem que reduzir custo e pagar menos e tal. Ao mesmo tempo, na outra ponta, eu falei no começo lá dos meninos no celular o tempo todo, o estímulo ao consumo, consumismo, tá, tem consumo. Se eu não consumo, eu não faço parte, não sou feliz, eu não sou ninguém. Tá bom. Como é que eu vou consumir se eu não tenho salário? Se o meu salário é menos? Se a minha capacidade de compra diminui ano a ano e o iPhone fica mais caro? E além do iPhone, eu tenho que ter o app, a capa do iPhone, o não sei o quê, o relógio, o colar, o raio que parta. É ilógico, é kafkiano, de novo. Não faz sentido. Compre dinheiro. Você não me paga? Você me paga menos e quer que eu pague? Entendeu, gente? Então, assim, é coisa de louco, né? Mas a gente está vendo isso acontecer. Né? O ataque à CLT e a Previdência vem né, no caso aqui do próprio judiciário hoje em dia. Né? Eu espero que seja uma fase, eu espero que isso mude. Né? No começo você via juízes engajados ali em resistir. Hoje você já começa a ver decisões do tipo: ressalvado o meu entendimento pessoal, eu me curvo a este colegiado, eu me curvo, entendeu? Espero que passe essa fase. É uma fase realmente sombria, uma fase kafkiana, uma fase que nos deixa todos ali muito próximos do Daniel Blake, da Kate, que passou a vergonha, né, a humilhação, que aquela personagem me fez chorar, né, quando ela abriu a lata de tomate, de ervilha, não sei, começou a comer ali. Deus me livre, né, que eu chorei doído, né, quando eu vi aquilo. E nós somos próximos, né? Nós somos privilegiados aqui. Tem gente muito pior. Ainda, infelizmente é isso, né? O fundo do poço, ele existe, né? Mas ele ainda está longe. Mas assim, cuidado, se você não tomar cuidado, ele chega, né? E não precisa. A dor que eu sinto, né? Não é nem do ilógico, né? É que não precisa, não tem necessidade. Dá para você manter a proteção às pessoas menos favorecidas, não é injusto, o sistema consegue se suportar, se organizar direitinho, com boa fé, com projeto, dá certo sim, né? Tem o funcionário público ali de má vontade, tem o cara que pega atestado médico mal intencionado, tem, mas não é a maioria, não representa o motivo pelo qual foi criado tudo isso, entendeu? E os maus exemplos e as fraudes têm que ser punidas. Entendeu? Eu volto à situação do senhores da geração anterior que jogar trabalhista com preta, né, com chave de cadeia, não sei o quê, onde já se viu. Peraí um pouquinho. Né? Tem juiz que não dá os direitos, o outro dá. Tem que submeter. O bonito, o evoluído, o civilizado, é você submeter a discussão. E não você fechar a questão. Isso é um retrocesso. Né? Essa é a minha opinião. Bom, vai querer falar alguma coisa, professor César? Ou está respondida? Não, a minha intervenção tá de bom tamanho, acho que deu para desenvolver bem o debate, deu para entender essa questão aí do STF, né, prejudicando aí ou interferindo em todas as instâncias, né, nos direitos, né, STF que não existe no conceito original de Estado, né, isso daí é uma criação dos Estados Unidos, né, posterior à literatura clássica de ciência política, né, então, aliás, o próprio judiciário não é considerado um poder, né, de Estado, na literatura clássica da ciência política. Então, acho que aí, brilhantemente exposto pelo Dr. Bruno, nós temos a evidenciação de como é que isso está funcionando, né, e para que veio isso, né. Então, estou muito agradecido, muito alegre aí de ver que a contribuição
do doutor Bruno foi excelente, foi fantástica, né? E como eu estava dizendo para vocês no início, a gente está verticalizando mesmo nesse cinearte, né? Foi perfeito mesmo. Muito obrigada, doutor Bruno, por ter se disponibilizado, por todo o conhecimento. Obrigada a todos que estão presentes também. Bom, e é assim que encerramos. Eu agradeço. Posso fazer um último? Pode. Falei bastante, né? Estou até vermelho aqui, tanto falar. Eu queria agradecer, né, de coração, o presente que o meu amigo César Tavares me deu. Meninas, sintam-se privilegiadas, né? Assim como eu recebi uma joia hoje, vocês têm uma joia na vida de vocês, que é esse cidadão, né? Eu só tenho elogios a fazer ao César Tavares pela história de vida dele, pelo posicionamento dele na vida diante das situações, né? Para mim, um herói, um ídolo, e ele sabe disso, né? Eu queria concluir, eu sei que eu estourei o tempo de longe aqui, mas eu queria só, vocês que são estudantes, né, e eu já tenho aqui alguma experiência, dá para resolver, pessoal, dá para resolver, né? A gente precisa criar uma resistência intelectual, ser muito fundamentado naquilo que a gente propõe e faz, né? A história registra exemplos, só para falar do STF, ok, uma instância política, né? Vou dar um exemplo não tão recente, mas da era Collor, e vou finalizar. Na era Collor, o executivo resolveu ler algum livro lá dos garotos de Chicago, não sei qual foi a literatura, e aí resolveram frear o consumo e, consequentemente, a inflação através do congelamento dos depósitos bancários da população. Um crime, né? E tal. E aí, naquela época, essa questão foi levada ao STF. E eu não tenho aqui número de processo, mas eu não me lembro. O então ministro do STF, doutor Sidney Sanches, na época lá, ele de alguma forma, ele impediu que os juízes das instâncias inferiores emitissem liminares naquele momento, né? E por quê? Para evitar que, através de liminares, os depósitos fossem desbloqueados, frustrando o projeto do governo, né? E aí, o outro ministro, que é uma coisa importante, ter o debate dentro da própria instância também. Quando você começa a ter muita concordância ali, alguma coisa está errada, alguma democracia não está funcionando. Quando não tem mais debate, todo mundo baixa a cabeça, todo mundo brinca, todo mundo é amigo, então alguma coisa está errada, né? Se são setores da sociedade diferentes ali representados, né? No mínimo, o judiciário de carreira e o quinto constitucional, ali, Ministério Público e a advocacia, né? Tudo bem, todos contribuindo para o funcionamento do sistema, mas é natural que as opiniões divirjam, né? E aí, na época lá, o ministro Sepúlveda Pertence, né, conseguiu convencer o STF vamos falar assim, passar por cima, né, da decisão, então, monocrática do ministro Sidney Sanches, com base no princípio constitucional do juiz natural. Artigo 5º, não lembro disso. Toda demanda, né, vai ser levada ao Poder Judiciário. Se ele dá os fatos, eu te dou o direito. Não posso bloquear o acesso. Posso não ganhar, mas eu posso reclamar, né? Então, estou dando um exemplo aqui para vocês, né, de vamos estudar, vamos vencer essa briga de uma maneira inteligente, né, usando as armas, né, que são colocadas à disposição dessa profissão maravilhosa que vocês decidiram abraçar, que eu não trocaria por nada, né? O período mais infeliz da minha vida foi quando eu não estive na profissão, o hiato que eu fiz entre me formar e voltar à profissão, né? É maravilhosa, eu me sinto todos os dias privilegiado. Finalizando e fechando aqui com o Daniel Blake. O resgate da solidariedade. Tudo que o Daniel Blake, naquele nada que ele tinha, era a solidariedade da Kate, dos filhos da Kate, do menino lá, que o vizinho dele que importava e tal. Essa ajuda entre as pessoas, né, que estão na mesma situação, né? Não vamos nos isolar, não vamos colocar qualquer outro tipo de distração que perca esse foco, né? Ele é do Corinthians, eu sou do Palmeiras. Não, nós somos irmãos, nós somos igualados, né? E sem a empatia, vou finalizar assim, sem esse espírito de solidariedade magistralmente demonstrado ali pelo roteirista, né? Aí não vai dar mesmo, né? Então é isso aí, o livro na mão, né? E esse espírito de humanidade aqui no coração.
É assim que a gente vai vencer. Pessoal, muito obrigado. A gente que agradece. Foi muito conhecimento mesmo. E realmente, professor, solidariedade, eu que o diga. Se não fosse as pessoas que estão ajudando, né? Eu e a minha namorada, eu nem sei o que seria de nós nesse momento. Pois é. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Até uma próxima. Boa noite. Tchau. Obrigada. Obrigada. Obrigada.